Olá! Nessa aula vamos falar sobre o custeio baseado em atividades, o ABC. Quais são suas principais vantagens? A principal vantagem é que identifica os custos de cada atividade em relação aos custos totais da organização. Nós também temos aqui a identificação dos produtos e clientes mais lucrativos, além de oportunidades para eliminar desperdícios e aperfeiçoar atividades. Por que a gente tem isso como uma vantagem? Porque quando eu consigo identificar os custos mais próximos nós conseguimos identificar quais são os produtos que têm maior faixa de lucro, porque os custos têm menor arbitrariedade e subjetividade na sua alocação. Isso também proporciona uma melhor visualização dos fluxos dos processos e dos seus custos, lembrando que depois de custear as atividades e os produtos, nós também podemos achar o custo dos processos. Permite a apuração dos custos da não qualidade, porque você vai identificar quais atividades que não estão agregando valor. Obriga a implantação, permanência e revisão de controles internos, justamente porque antes da alocação dos custos, você precisa levantar quais são todas as atividades mais relevantes por departamento e depois cada atividade vai receber um custo e no fim vai poder até calcular qual que é a agregação de valor de cada uma delas. Identifica de forma mais transparente onde os itens em estudo estão consumindo mais recursos. Pode ser empregado em diversos tipos de empresas, então qualquer empresa pode adotar um custeio ABC, industriais, comerciais, de serviços, com ou sem fins lucrativos. Pode fornecer subsídios para gestão econômica, custo de oportunidade e custo de reposição, lembrando que se a empresa optar por incluir esses custos dentro do sistema de custeio ABC, ela não pode divulgar externamente os seus demonstrativos, porque a contabilidade financeira não aceita a inclusão desses tipos de custo dentro dos demonstrativos. Possibilita a eliminação ou redução das atividades que não agregam valor ao produto, justamente porque você deixa essas atividades em evidência, você identifica quais são as atividades que não estão agregando valor ao produto. Permite uma maior flexibilidade na geração de relatórios, justamente por ter seu foco voltado para as atividades, os recursos, os fornecedores, clientes e produtos. Então, dependendo do foco que você der, do escopo do custeio ABC, você pode identificar o custo de cada uma desses itens e gerar relatórios específicos. Procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Então, se nós falarmos do custeio ABC, a primeira geração, que é o mais básico, essa é com certeza a principal vantagem. Então, vocês podem colocar aí um asterisco, destacar, não esquecer de destacar nas principais vantagens. Então, vou repetir porque é muito importante. Reduz o quê? As distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Então, como é que é feito isso no ABC? Os custos indiretos são sim alocados aos produtos, diferentemente do variável, que não aloca os custos fixos aos produtos, mas qual que é a diferença? Ele adota rastreamento ao invés de rateio. Então, ele elimina uma palavra forte, ele reduz drasticamente, sensivelmente, as distorções e a subjetividade provocada pelo critério arbitrário. Com isso, eu consigo uma maior acurácia na apuração dos custos. Então, os custos de cada um dos produtos obtidos pelo custeio ABC, ele é muito mais próximo do que acontece na prática, na realidade, e do que os outros tipos de custeio, especialmente o custeio por absorção. Com isso, eu consigo identificar melhor formação de preços, eu consigo formar preços mais próximos do que eu gostaria em termos de lucratividade, porque eu tenho o custo mais efetivo dos produtos e eu consigo também uma gestão
melhor porque eu tenho os custos mais próximos da realidade. Isso daqui é muito importante em que tipo de processo? Quando eu tenho custos indiretos elevados no meu processo produtivo e quando eu tenho um grande mix de produtos e grande quantidade de clientes. Se uma empresa tem só um produto e ela tem a maior parte dos seus custos são diretos, não faz muito sentido ela adotar um ABC, não vai dar grandes vantagens para ela. Agora, uma empresa que tem muito custo indireto, que aí se eu adotar um critério errado de rateio, eu vou ter uma distorção grande no custo dos produtos finais, aí o ABC vale mais a pena. E se a empresa também tiver um grande mix de produtos, ou seja, uma empresa que tem 2 tipos de produtos, uma empresa que tem 50 tipos de produtos, a empresa que tem 50 tipos de produtos vai possivelmente tirar mais vantagens do custeio ABC. O que mais que ele tem de vantagens? Ele ajuda no processo de racionalização, reengenharia e redução de gastos dentro da empresa e permite uma melhor visualização das atividades que podem ser melhoradas, reestruturadas ou até mesmo eliminadas dentro de um processo de forma a melhorar o desempenho competitivo da empresa. Justamente porque eu consigo mapear e identificar, custear cada uma das atividades, processos, eu tenho as ferramentas para poder fazer uma reengenharia, para fazer essa racionalização e melhora do processo produtivo da empresa. Bom, nós falamos aí quantas vantagens tem o ABC. E por que poucas empresas adotam na prática? Porque tem uma grande desvantagem. Então aqui, coloquem aí de cor destacada qual é a principal desvantagem do ABC. Alto custo de implementação. Ele é caro e demorado para implementar. E outra coisa, ele precisa de uma equipe especializada e dedicada para a sua implementação. Então aqui, eu tenho dificuldade de implementação e complexidade do sistema em si, dificuldade de identificação dos direcionadores de custos, é um processo que é difícil de fazer na prática, longo período de implantação e adaptação da empresa. Aqui, só um pequeno detalhe. Se a empresa não fizer essa etapa de forma muito objetiva e acurada, ela vai chegar em direcionadores de custos que são praticamente critérios de rateio. E aí, ela perde toda a vantagem de fazer o rastreamento ao invés do rateio do custeio para absorção. Outros problemas aqui. Alto nível de controles internos a serem implantados e avaliados. Se a empresa não tem esses controles internos tão bem mapeados, ela vai ter aí um custo extra e uma dificuldade na sua implementação. Necessidade de revisão constante. Se uma empresa ela é mais eu ia falar parada, mas se ela tem os seus processos mais demorados para serem alterados, ela vê aí mais vantagem no ABC. Uma empresa que é muito flexível, que é muito dinâmica, que muda os seus processos toda hora, ela tem mais dificuldade na sua implementação. Por quê? Porque ela tem que ficar revendo constantemente os processos, revendo constantemente as atividades e o seu custeamento. Leva em consideração muitos dados, principalmente empresas que têm processos muito longos e muito detalhados, informações de difícil extração, dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados da empresa. Para ela conseguir aqueles direcionadores de custo, fazer aquele rastreamento de uma forma mais assertiva, ela precisa do comprometimento dos empregados, eles precisam alimentar esses sistemas. E isso é um pouco difícil de fazer na prática, você esbarra aí numa dificuldade. Necessidade de reorganização da empresa antes de sua implementação. Dificuldade na integração das informações entre os departamentos. Muitas vezes os departamentos não conversam entre si, eles são isolados. Mas isso é um problema não apenas para custos, mas para tomadas de decisão visando o objetivo final da empresa como um todo. Então isso é um problema que realmente deveria ser sanado, mesmo se ela não implantasse o ABC. Falta de pessoal competente, qualificado e experiente para implantação e acompanhamento. Normalmente, quando ela decide fazer essa implementação, ela tem que contratar pessoas de fora que já estejam acostumadas a esse tipo de processo.
necessidade de formulação de procedimentos padrões, maior preocupação em gerar informações estratégicas do que em usá-las. Opa, isso é um problema muito importante. Por quê? Porque se a empresa adota um EBC, ela tem informações estratégicas, ela tem lá um monte de coisa importante, só que ela não usa, então ela só está gastando dinheiro. Não adianta ela ter todas as ferramentas mais importantes se ela não sabe usá-las. É como você ter na mão aí uma Ferrari e você não souber dirigir. O que adiantou você ter aí um carro de extrema potência, velocidade, etc., se você não sabe dirigi-lo direito? Então, ou se você não tem estradas adequadas, você não vai conseguir aproveitar as vantagens de ter essas informações de ponta na mão. Essas seriam, então, as principais vantagens e desvantagens do custeio baseado em atividades, e na prática a empresa precisa colocar isso na balança. Vale a pena para aquela empresa adotar o ABC? Muitas vezes não vale a pena, em outras vale, e todo o custo que ele gerou vai gerar muito mais vantagens e benefícios do que os seus custos. Um abraço e até a próxima!